Os cientistas que se baseiam apenas nas experiências comprovadas, experimentadas, testadas, verificadas, discordam completamente que a reencarnação já foi comprovada cientificamente e que pode ser comprovada pela ciência. Para estes cientistas, não existe atualmente na ciência um processo físico pelo qual se possa afirmar que um espírito sobreviva à morte do corpo físico e que possa reencarnar no outro corpo. Do ponto de vista da ciência experimental, a reencarnação ainda não foi definitivamente comprovada. Mas por que a ciência experimental ainda não comprovou a reencarnação? Isto é o que vamos analisar neste vídeo. Primeiro é o caráter subjetivo da reencarnação, que impossibilita eventuais demonstrações experimentais e laboratoriais. Por exemplo, não se pode aferir, medir, manipular num laboratório e afirmar que uma pessoa foi a encarnação ou é a reencarnação de outra pessoa. Como falou Allan Kardec no livro O que é o Espiritismo. Neste livro aqui, Allan Kardec responde a esta questão. Disse ele, abre aspas, as ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria, que se pode à vontade manipular. Os fenômenos que produz têm por agentes forças materiais. Os do Espiritismo têm como agentes inteligências independentes, que têm livre-arbítrio e não estão sujeitas aos nossos caprichos. Por isso eles escapam aos nossos processos de laboratório e aos nossos cálculos. E, deste modo, ficam fora dos domínios da ciência propriamente dita. A ciência enganou-se quando quis experimentar os espíritos como experimenta uma pilha voltaica. Fecha aspas. Porque a ciência é assim. A ciência quer que determinadas revelações, determinados conhecimentos sejam apresentados dentro das regras que ela estabelece. Mas nós sabemos que para conhecimentos novos, novas regras são necessárias para que novos conceitos sejam estabelecidos. E a revelação espírita, como um conhecimento novo, exigiu que essas novas regras fossem apresentadas e tinham que ser respeitadas. A ciência convencional, ela só acredita na imortalidade da alma se todo momento que ela quiser que o espírito se manifeste, aquela manifestação seja reproduzida em laboratório. Então os cientistas querem que naquele momento, naquela hora, eu quero que o espírito se materialize agora. Ele se materialize. Amanhã vem outro dizendo que só acredita se vê, quer que a experiência se repita. E nós sabemos que não é dessa forma. Porque quem são os espíritos? Como está lá na codificação, os seres inteligentes da criação. Se são seres inteligentes, têm vontade própria. As leis que regulamentam a manifestação dessas inteligências, elas são totalmente diferentes das leis tradicionais que esses cientistas queriam que fossem obedecidas. Mas, apesar disto, Allan Kardec seguiu na época todos os passos com o rigor científico necessário para aquele momento. Ou seja, havia o fenômeno, a observação do fenômeno. Depois, uma formulação de hipótese. Depois da hipótese, a comprovação do fenômeno. E depois, a elaboração de uma teoria. Então, Allan Kardec percorreu os passos científicos necessários para colocar a revelação espírita como uma ciência. Não é reconhecida pela academia, porque, como já falamos no início, o dogmatismo científico ele é muito mais forte e muito mais preconceituoso do que o dogmatismo religioso. Porque, além da ânsia de poder, o orgulho e a vaidade impera como sentimentos fortes no âmago desses cientistas, que nobres
pelos trabalhos, pelas pesquisas realizadas, mas ainda muito aquém no progresso, na humildade necessária para que os conhecimentos científicos sirvam a toda a humanidade. Então, Allan Kardec, como cientista e verdadeiro cientista, ele escreveu lá na codificação: onde a ciência provar que o espiritismo está errado, deixe o espiritismo e siga a ciência. Então, para aqueles que não veem a doutrina espírita como uma verdade científica, está aí o nosso codificador colocando a ciência como estrutura basilar e importante para validar as suas revelações. O que nós podemos dizer é que até hoje a ciência não conseguiu provar, mostrar provas contrárias às revelações espíritas. Embora a ciência não precisa provar o materialismo, nem que é engraçado, nós temos que provar o espiritualismo. Mas a ciência não precisa provar o materialismo, porque ela simplesmente não tem provas. O objeto de prova e de pesquisa do materialismo desapareceu com os novos conceitos da física quântica. O que nós vemos de matéria no universo é apenas 1% do que existe, de matéria visível. Os outros 99% são matéria escura. Essa matéria escura, segundo o que se acha atualmente, é o fluido cósmico universal, de onde é a origem para a formação dos inúmeros mundos e constelações e galáxias que existem por todo o universo. Então a matéria desapareceu. A nova visão do ser humano proposta pelo ser espírito traz novos elementos para que possamos atestar a sobrevivência da alma. O físico, psicólogo, professor de ciências pedagógicas da Universidade de Munique, Dr. Rainer Fuchs, um pensamento, uma lembrança, só é possível acontecer quando há predisposição física para isso. Ou seja, o homem só pensa quando há fluxo de células em seu cérebro, e um cérebro em perfeito estado. O espírito, desligado do corpo, seria incapaz de existir. Deste modo, a alma é uma decorrência psicológica, completamente inviável sem o corpo. Outra corrente de cientistas seguem a mesma linha de pensamento. Segundo eles, não existem provas para a suposição de que o espírito de uma pessoa outrora habitou outro corpo. A psicologia afirma convictamente que a alma e corpo constituem uma só unidade indivisível, ou seja, a alma só existe concomitantemente ao corpo. Morrendo o corpo, não existe mais nada pensante. Em suma, nossa inteligência, nossos pensamentos, as emoções e sentimentos, é tudo puramente um processo cerebral. Será mesmo verdade? Será mesmo verdade que nossa inteligência, nossos pensamentos, nossas lembranças, sentimentos e emoções é tudo um processo químico ocorrido no cérebro, um processo bioquímico do cérebro? Querer dizer que todo o psiquismo humano e de que toda a humanidade agora seja um epifenômeno cerebral. Eu tive o desprazer de participar de um congresso psiquiátrico o ano passado aqui nessa região e ouvir de um colega dizer que nós já temos a ciência de que o cérebro é que produz todas as emoções, de que o cérebro, por um mecanismo que nós ainda não dominamos muito bem, é capaz, dentro da sua química complexa, produzir, vejam, isso está gravado, toda a religião, toda a arte e o amor. Vocês que estão aí
que amam, que se apaixonam, nada mais são do que uma secreção cerebral. E ele disse isso com orgulho. Eu fiquei tão emocionado de saber disso, principalmente depois quando no final ele colocou que nós de fato não existimos, nós somos uma ilusão de existência, porque se nós não temos uma identidade energética, nós somos o produto do funcionamento orgânico das nossas substâncias cerebrais. A identidade, a individualidade, ela é uma ilusão que se desfaz no fenômeno da morte, quando nós então deixamos completamente de existir. E aí ele encheu a boca para dizer que nós não existimos. Aí eu não aguentei, fiz uma pergunta para ele. Eu digo, eu quero lhe perguntar o seguinte. Todas as expressões de arte, da filosofia, da religião, o fato de nós estarmos interagindo aqui, nos emocionando, então, é o resultado das células. Essa é a conclusão. E ele disse que sim. Eu gosto muito quando a pessoa vai concordando, porque aí ela vai aceitando que ela vai cair na arapuca logo ali, né? Então significa que a sua colocação é uma colocação de quem não existe. O senhor não existe. Mas não fique bravo comigo, porque eu também não existo. Então existe uma conversa nesse momento de duas pessoas que não existem como pessoas. E claro, aí começou a acontecer isso que está acontecendo aqui, risada. Porque a conclusão ela é tão absurda que se nós formos por aí, nós vamos chegar na conclusão definitiva de que a vida nada mais é do que uma ficção. De que nós aqui somos o resultado fortuito de combinações químicas, elétricas, cerebrais. Não é para isso que eu saio de casa sexta de noite. Não é para isso que eu quero viver 80, 90 anos. Ainda se for isso, eu prefiro não acreditar nisso, porque a vida não vai valer a pena. Que é o que está acontecendo nos países desenvolvidos, com alto índice de suicídios, com alto índice de eutanásia, de aborto. É o caminho natural dessa descrença, dessa desilusão, no sentido negativo da palavra, do desencantamento. Não. Nós queremos, sim, medicina com espiritualidade. Porque se não for assim, não vale a pena. E por isso que as nossas colocações vão caminhar para todas as evidências que são muito mais abundantes do que as evidências ao contrário, de que a imortalidade da alma, a reencarnação, são fatos científicos. Agora, por favor, vamos ter um pouco de boa vontade e tentar acreditar nisso. Porque senão não vai haver prova científica capaz de mostrar que tudo isso que a gente está fazendo tenha qualquer valor. Eles se referiam a outras vidas, a existências anteriores, a reencarnação, que não tinha comportamento nas experiências científicas do Dr. Groff, que de formação dialética, já que ele vivia no bloco soviético, não podia sequer admitir a imortalidade da alma. Transferindo-se para os Estados Unidos, ele continua a terapêutica de atendimento aos esquizofrênicos, fazendo a aplicação de uma técnica taoísta, a hiperventilação. E os seus pacientes retornam mais uma vez a reencarnações passadas e demonstram que a vida não começa no berço, que a vida não termina no túmulo. A vida é todo um contexto em que o ser espiritual adentra-se no corpo através da concepção, abandona o corpo através da desencarnação, não obstante sempre na vida. Publicou ele uma obra admirável, Além do Cérebro, para demonstrar que o cérebro não é o autor do pensamento e que a consciência não é a geradora das nossas emoções intelectuais. Na mesma época, quando o eminente psicólogo Pedro Ouspensky, o discípulo extraordinário de um homem que abandonou a Rússia para trazer uma técnica psicológica nova, afirmava que estamos num contexto de psicologia
em que todas as nossas experiências são do futuro. A psicologia, segundo Ouspensky, não se deve dedicar a estudar o homem do seu passado, mas a examinar as possibilidades do seu vir a ser. E esse mesmo Ouspensky propõe a técnica das reencarnações para explicar a realidade do homem contemporâneo. Naturalmente que há muita divergência. Existem aqueles cientistas que não comungam da mesma ideia. Veja o que disse o professor Dr. George Evelyn Hutchinson, da Universidade de Yale. Disse ele, abre aspas, o motivo pelos quais muitos cientistas não aceitam o resultado das pesquisas realizadas sobre a reencarnação é simplesmente má vontade. Foge dos experimentos sem ao mesmo tempo examinar os relatórios sobre as experiências realizadas. Um fato não pode ser posto em dúvida quando uma pessoa, através da regressão hipnótica, consegue realmente lembrar o que sentia e via no ventre materno. Se os dados das sessões hipnóticas registram recordações próprias e autênticas, temos a prova evidente de que pensamentos e sensações não são apenas resultados de processos bioquímicos e elétricos no cérebro em perfeito estado de funcionamento. Existem provas de que no corpo existe um espírito capaz de ver e sentir e perceber desde o início. E outros cientistas do psiquismo humano defendem a teoria da memória global, ou memória herdada, ou memória genética, que são as memórias que herdamos dos nossos ancestrais, do nosso avô, bisavô e do ancestral até bem remoto. Imagine que as lembranças que você tem de vidas passadas não são lembranças de vidas passadas suas, mas lembranças herdadas dos nossos ancestrais. Estranho. Imagine que as minhas memórias de hoje, meus sentimentos e vivências atuais passarão para os meus descendentes, serão transmitidas geneticamente e justificam, exemplificando o exemplo de um pássaro, um passarinho que faz o seu ninho igualzinho aos seus ancestrais, já traz latente esse conhecimento que não aprendeu, mas herdou dos ancestrais. Agora, para ocorrer a memória genética, tem que ser de uma mesma família. E quando acontece com pessoas que não têm qualquer laço familiar, que moram distantes, isso desmancha essa ideia, esta teoria da memória herdada. Mas temos sim a memória herdada. Quando vem do nosso avô, do nosso pai, poderemos herdar? Sim. Guarda a memória genética, assim como o João de Barro, se você tirar ele da floresta e botar no fundo do seu quintal, ele vai fazer o ninho com o mesmo pedacinho de pau que os avós passavam. Tá bom, isso é uma coisa possível. Nós temos uma memória genética, não se nega isso. Mas se você lembrar de algo que sua genética não tem memória, como você pode falar francês se você nasceu na África e nunca viu francês sua vida, nunca saiu daquele lugar? Seus pais foram negros, sua avó foi negra, aquela linhagem todinha não teve contato com o francês. Como é que você fala? Nem de onde essa memória genética. Você devia falar o dialeto africano do povo possível. De onde vem essa memória? De que jeito vem? A xenoclasia, por exemplo, é uma das evidências da reencarnação. A criança de 7 anos que já falou em latim fluentemente. Os elegrifos do Egito foi traduzido por Champollion, que entendeu aquilo de uma maneira, um estalo deu na sua cabeça. E Champollion desvendou os elegrifos, coisas que tinham mais de 200 anos de pesquisa e ninguém sabia. A história da civilização egípcia deu um salto imenso dentro da história e do reconhecimento do seu passado devido à tradução dos eleogrifos. Jovens de 8 anos, 6 anos, falam línguas estranhas de uma maneira extraordinária. Foram objeto de pesquisa, todos eles. Mas não se teria aí a hipótese de ser reencarnação. Hoje, muitos pesquisadores
no caso desse, tem toda a inclinação de que é uma evidência de uma vida passada. Também nós estamos aí enquadrando os gênios. Como é que a gente explica os gênios sem vidas anteriores? Castro Alves, que foi o maior poeta do Brasil, baiano, claro. Com 4 anos de idade, ele reencarnou lá porque disse que não tinha vaga aqui em Pernambuco. 4 anos de idade fez o primeiro verso. Castro Alves morreu com 24. Se eu e esse auditório todos estudar 24 anos de poesia, a gente não faz a poesia de Castro Alves. E quem ensinou Castro Alves a ser poeta? Quem ensinou Mozart a sentar no piano com 8 anos fazia a primeira sonata? E tocou pro resto da vida sem estudar piano. Beethoven com 10 já era um grande instrumentista. Com 12 já era compositor. Os irmãos de Beethoven eram excepcionais. Quem ensinou a mente de Einstein a fazer física? A mãe dele era uma lavadeira, o pai consertava televisão e rádio. Por que Deus faz gênios e faz pessoas com inteligência limitada ou retardados? Como pode fazer um caso de teratologia ou a teraterogenia e fazer um atleta olímpico? Como entender isso sem reencarnação? Aí os religiosos dizem, é mistério de Deus. É coisa que a gente não tem que perguntar. Mas por que não tem que perguntar? Como é que quer que a gente acredite em Deus sem saber como é que Deus funciona? É você acreditar nas coisas das cegas. Se você está comprometido com a ciência, você quer saber a verdade. Extra quer dizer fora. Quando se diz memória extracerebral, você está falando de uma memória fora desse cérebro. Uma memória que não pertence a essa estrutura biológica. Você está se lembrando de uma mente que não pertence a essa idade, nem a esse espaço, nem a esse tempo. Isso é o mergulho na outra dimensão que está em nós. Eminentes pesquisadores hoje não têm dúvida. Nós somos donos de 2 naturezas. A biológica, que tem peso, massa, volume, medida, tamanho. E uma outra natureza essencial, que é invisível. Aliás, Saint-Exupéry dizia, que o essencial é invisível aos olhos. Então essa massa que carregamos aqui, a casca, o invólucro, a aparência, segundo o espírito de Emmanuel diz na psicografia de Chico Xavier, é um amontoado de células pacíficas entregues ao arbítrio do espírito. O título já evoca, por natureza, a percepção científica. O bio vem da biologia, que é a ciência da vida. E a física é a ciência da natureza, que estuda todas as formas de vida. A física é como se fosse a mãe das ciências. E a biofísica da reencarnação é a interface da reencarnação frente às percepções do mundo da biologia e do mundo da física. Intermeando todos esses 2 conceitos extraordinários de pesquisadores, está em outras ciências que se legitimaram ao longo do tempo, como a psicologia, a psiquiatria, a química, a bioquímica, as terapias de vidas passadas, por exemplo, e outras terapias alternativas, se ocupam de experiências extraordinárias. E como também não poderia deixar de ser, a parapsicologia mergulhou no assunto da reencarnação. Nós que temos participado de alguns congressos internacionais, ficamos bastante à vontade para informar que 80% dos parapsicólogos do mundo admitem a reencarnação. E uma grande parte dos psicobiofísicos, dos pesquisadores do psi, dentro de uma dimensão mais avançada, admitem a reencarnação como fato da natureza. Mas existe uma outra corrente de parapsicólogos e psicólogos que não aceitam e não concordam
que as supostas lembranças de vidas passadas sejam provas científicas da reencarnação. Eles defendem outra teoria, segundo a qual as pessoas hipnotizadas se tornam excelentes portadoras de percepção extrasensorial. Eles atribuem as lembranças de vidas passadas ao que chamam tecnicamente de criptomnésia ou memória oculta. A criptomnésia nada mais são do que fantasias produzidas pelo inconsciente, juntando informações anteriormente obtidas, mas perdidas para a memória consciente, porém armazenada nos recessos mentais. Assim sendo, é possível que através do processo hipnótico, a pessoa hipnotizada inconscientemente se sirva da telepatia e da clarividência para apresentar informações verdadeiras quando cria uma fantasia sobre uma vida anterior. Pessoas que leram um livro, um romance, assistiram um filme, estas lembranças ficam guardadas, armazenadas nas profundezas da mente e pode vir à tona. Portanto, através da regressão hipnótica, não é possível provar a reencarnação cientificamente. Então eu acho que uma outra pergunta nós devemos fazer. Qual é o tipo de ciência que realmente existe no paradigma que nós vivemos? E faço uma outra pergunta para aqueles que sejam, de fato, desinteressados de qualquer tendência religiosa ou dogmatismo científico. Vocês acreditam mesmo que a ciência se baseia única e exclusivamente na verdade? Será que a mãe da ciência tem sido a verdade? Ou será que a mãe da ciência tem sido a política? Segundo Aristóteles, a política é a mãe de todas as ciências. Não sou eu que estou colocando isso. E isso não é ficção. Tanto não é ficção que, se a ciência se baseasse apenas na verdade, e se a verdade, a prova científica fosse suficiente para nos convencer daquilo que nós precisamos nos convencer, o mundo já estaria muito melhor. Começaria que, pelas consistentes provas que nós temos dos malefícios do cigarro para a saúde, nenhum médico fumaria. Porque se prova fosse suficiente, o médico não fumaria. Porque faz um curso de medicina, percebe os prejuízos do álcool, do cigarro e de tantas outras coisas, e ele continua dependente e ele ingressa naquele comportamento autodestrutivo que ele pretende defender com os seus pacientes. Então pergunto, a ciência, ela é suficiente? A prova científica é realmente o que vai nos convencer da imortalidade da alma? Será que veio alguém aqui hoje com a intenção de ouvir o palestrante trazer a prova definitiva da existência do Espírito? Vai embora. William Crookes não conseguiu. Jesus Cristo não conseguiu. Allan Kardec não conseguiu. Chico Xavier não conseguiu. E nós também não vamos conseguir. O que nós vamos conseguir, gente, é sensibilizar as pessoas para quererem acreditar. Porque se a pessoa não quiser acreditar, não haverá provas suficientes, não haverá espírito materializado na frente que fará com que a pessoa diga, agora eu acredito.
Se tem uma coisa que eu aprendi no exercício da psiquiatria por mais de 20 anos, é que as pessoas só acreditam naquilo que convém. Agora, se a ciência é política, isto é um fato. Percebemos claramente que o mundo científico está dividido. Os cientistas estão divergindo. Já tem cientistas discordando até de Albert Einstein, criando teorias para contradizer Albert Einstein. Vemos, com relação ao aquecimento global do planeta, que muitos cientistas defendem que isto não está acontecendo, que não existe o aquecimento global antropogênico, que o gás carbono, o gás CO2, não causa qualquer prejuízo à vida na Terra e à atmosfera. Existe essa divergência entre os cientistas de um mesmo campo da ciência. A gente viu o exemplo na pandemia, com a Covid, em que cientistas afirmaram uma coisa e outros afirmaram outra, divergindo. Afinal, quem está com a razão? A ciência? Não existe mais um consenso? Se a ciência experimental não pode manipular, experimentar em laboratório a reencarnação, isto significa que a reencarnação não existe? Um fato, para ser real, verdadeiro, precisa da prova científica, precisa que a ciência experimental comprove. A ciência experimental admite a possibilidade da reencarnação, mas não pode provar? É o que tudo indica. Algumas pessoas dizem, mas se a ciência já está admitindo a reencarnação, por que não prova? Existe uma nova forma de perceber a ciência, que foi constituída a partir do próprio desenvolvimento científico. E uma das formas novas de perceber a ciência é aquela que não admite mais a prova como principal objeto de demonstração de um fato. A própria ciência construiu um axioma, que diz o seguinte: nem tudo que é provado pode ser verdadeiro, e nem tudo que é verdadeiro pode ser provado. Portanto, a prova não é o elemento mais importante. O que existe em ciência hoje são evidências. As evidências são superiores à prova. Porque a prova pode sair da evidência. E a evidência contém a prova. Ela legitima. Se não existe evidência, é impossível existir provas que evidenciem. Então, em ciência, a percepção é muito mais para as evidências da reencarnação do que para provas da reencarnação. Melhor dizendo, existe hoje uma rede de evidências que legitima a reencarnação como a lei natural. Outro questionamento: como pode uma pessoa hipnotizada inconscientemente se valer da telepatia e da clarividência para criar uma fantasia de uma história verdadeira? Se é fantasia, não é real. Se é real, não é fantasia. Uma criança, por exemplo, não pode estar fantasiando quando o que ela narra é constatado e verificado como real. Isso põe em xeque a teoria da criptomnésia, que afirma que as lembranças ocultas ficam ocultas no subconsciente. Você lê um jornal, um livro, lê um romance, assistir um filme, essas imagens ficam guardadas, armazenadas nas profundezas do inconsciente, despercebida do consciente, e pode vir à tona. Mas, através da hipnose, a pessoa se transformar num clarividente e criar uma fantasia de uma vida pregressa, e essa fantasia ser uma história
verdadeira, como pode a fantasia ser real? Se é real, não é fantasia. Se for fantasia, não pode ser real. Uma criança não pode estar fantasiando quando as suas lembranças narradas são verdadeiras. Agora pare e pense. Raciocine comigo. A reencarnação não pode ser manipulada, experimentada num laboratório. A ciência experimental não tem como provar que João é a reencarnação de Pedro. A reencarnação, ela é contínua. O espírito vai trilhando através das pluralidades de existência. Em cada existência, ele toma uma forma. O que muda são as formas. O espírito continua. Não existe a reencarnação de Beethoven. Um espírito esteve Beethoven. É um erro dizer que alguém é a reencarnação de outra. O espírito se reveste pelas formas, que são os corpos físicos. Hoje, eu não sou Dionísio Tomás. Eu estou Dionísio Tomás. Nós não somos, nós estamos. Em cada passagem, a gente vai tomando novas formas, que pode ser feminina ou masculina. Na próxima, eu não sei como estarei, se estarei sendo Maria ou se estarei sendo outra pessoa, menos esta forma de Dionísio Tomás. Nós estamos, nós não somos. Nós queremos encerrar com uma percepção filosófica que diz o seguinte: não pense que você entra na vida quando nasce e nem que você entra na vida quando morre. Para os materialistas, você entra na vida quando nasce. Para os espiritualistas, você entra em outra vida quando morre. Esse filósofo acrescenta e diz: ninguém entra nem sai da vida, porque a vida é um eterno contínuo. A vida se veste de formas aparentes. As formas é que aparecem e desaparecem. E ele acrescenta: é importante tomarmos conta da nossa eternidade para percebermos quem realmente somos. Nós temos um equívoco sério que é interpretar esses assuntos com o limite dos nossos sentidos. A gente quer que tudo faça sentido para os nossos sentidos, mas os nossos sentidos são limitados. E por serem limitados, eles nos ilusionam. Tudo que a gente vê com os sentidos tem uma visão aparente, até nós próprios. No espelho, você já reparou que você se vê rebatido? Se você parte o cabelo do lado esquerdo, no espelho está no direito. Se você sorrir para o lado esquerdo, no espelho está no direito. Você se vê até estranho. É tão verdadeiro que a ambulância escreve o nome ao contrário para quando você olhar para o retrovisor, ler certo. Veja como certo e errado é relativo, até no espelho. Tudo que vemos é aparente. O princípio da incerteza deu a Heisenberg o prêmio Nobel de Física no começo do século passado, que é o princípio da incerteza. Tudo vem a ser, tudo parece ser. É um princípio que rege muitas leis da natureza. Embora não pareça, somos espíritos. E sem parecer também somos. A vida seria o período que passa da hora que a gente nasce ao momento que a gente morre. Seria esse intervalo, na visão estreita dos sentidos, mas é uma visão limitada. Mas mesmo assim, já desconstrói a ideia de contrário de morte à vida. A vida se veste de formas, como diz o filósofo. Forma de vida de mulher, de homem, de professor, de motorista, de empresário, de dona de casa. As formas é que aparecem e desaparecem. A vida está no interior das formas. A vida não nasce nem morre, a vida é. Porque é um contínuo. Nessa dimensão é que está a noção da eternidade, que a gente também tem que desconstruir. Porque na cabeça da gente, a eternidade é um tempo que nunca passa, ou que nunca acaba, ou que passa e nunca termina. Conceito errado, ilusão dos sentidos.
A eternidade é a ausência total de tempo. Não tem nem passado, nem presente, nem futuro. A eternidade é o eterno presente. A consciência, o psiquismo, o espírito, carrega essa dimensão de eternidade. Então ninguém entra na vida quando morre, nem sai da vida quando nasce, nem outra coisa contrária. A consciência pré-existe ao nascimento e sobrevive à dissolução cadavérica. A reencarnação é, pois, uma lei natural que nos transforma. Portanto, é um engano de certas pessoas quando afirmam que a ciência nega completamente a reencarnação. Ela não nega. Ela até admite a evidência, mas ela não pode provar. E por aqui finalizamos. No nosso próximo vídeo entraremos na reta final do Trilha da Reencarnação. O assunto que vou tratar é interessantíssimo. São perguntas e respostas. Excelentes perguntas e respostas que nós vamos analisar. Perguntas, por exemplo, os animais também reencarnam? O cachorro reencarna, o gato também tem reencarnação? Esta e outras perguntas interessantíssimas a gente vai analisar no nosso próximo vídeo. Portanto, mais uma vez agradecendo a todos a atenção, a esse público maravilhoso, essas pessoas, em torno de 300, 400 pessoas que assistem o Trilha da Reencarnação. Muito obrigado a vocês. Vocês é o que me motivam a estar aqui. O meu público, que não é bilhões nem milhões, são apenas centenas. 300, 400 pessoas que curtem, que apreciam o meu trabalho. Muito obrigado. É isso, gente. Então, mais uma vez, até o nosso próximo encontro.